Fala galera, tudo bem? Proficando na área. E hoje eu vou dar continuidade ao nosso quadro sobre as matérias que caem mais no Enem e na UERJ. Hoje um assunto que é sempre muito cotado, principalmente nas provas da UERJ, em exames de qualificação, né? Que é sobre a ditadura militar no Brasil, né? Principalmente a partir do golpe de 1964, que foi feito em cima do governo de João Goulart, então presidente do Brasil. É importante falar desta forma porque em muitas questões, aqui já vai uma dica, muitas das vezes cai sobre a justificativa. Qual foi a justificativa do golpe? A justificativa do golpe foi da ameaça comunista que, na cabeça das pessoas, era o que João Goulart é. Tá? Então, a partir daí, se formou um governo, primeiramente, uma cúpula militar, até se escolher o primeiro presidente da República Militar, que foi Castelo Branco. Já falando, depois de Castelo Branco, nós vamos ter Costa e Silva, depois Médici, depois Geisel e, finalmente, Figueiredo. E aí foram-se 21 anos de ditadura. Eu vou frisar muito aqui as coisas que são bastante cobradas. Durante a ditadura, nós tivemos os famosos atos institucionais, e tem dois deles que são muito marcantes. O AI-2, foi feito em 1965, que é o ato que acabou com os partidos políticos e criou o bipartidarismo, né? O bipartidarismo é regulado pelo governo, onde tínhamos dois partidos, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição consentida. E depois, já em 1968, durante o finalzinho do governo de Costa e Silva, nós vamos ter o AI-5, o Ato Nacional número 5, o ato que institucionalizou a ditadura, a tortura, a censura, que dava todos os poderes ao presidente da República. Para vocês terem uma ideia, o presidente podia cassar mandato de quem quisesse, e isso tem muito a ver com a questão do deputado chamado Márcio Moreira Alves, que meio que, numa sessão, né, em Brasília, ele conclamou o povo a não ir ao desfile de 7 de setembro, porque os militares teriam matado um estudante chamado Edson Luiz. Isso tudo aconteceu em 68. Então, o presidente da época, Costa Silva, tentou mandar caçar o mandato do Márcio Moreira, isso não aconteceu. Então, através das 5, ele podia fazer o que quisesse, né? A censura se tornou prévia, ou seja, aquela censura que, se você faz uma música, se você faz um filme, se você vai botar uma notícia no jornal, ela primeiro tem que passar pelos censores. Então, foi um período onde a notícia era só aquela que o governo militar queria, tá? Isso também é muito importante. Depois nós temos o governo do Médici, que acaba sendo o mais marcante pelos dois lados, pelo lado de ser o período mais autoritário, mas também pelo lado de ter acontecido o milagre econômico brasileiro, né? O milagre econômico brasileiro foi um momento de 2, 3 anos onde houve um consumismo muito grande, onde a indústria de bens de consumo duráveis chegou ao seu auge. Parecia que o Brasil vivia um momento de ouro da nossa economia, né? O PIB aumentou, a inflação diminuiu, mas tudo regulado ali pelo governo e também pelo autoritarismo, mas acabou sendo derrubado por uma crise internacional, a crise do petróleo de 1973, né, depois do acontecimento de uma guerra chamada Guerra de Yom Kippur, no Oriente Médio, que acabou fazendo os árabes, né, da famosa OPEP, Organização para os Países Exportadores de Petróleo, simplesmente aumentar o preço de barril do petróleo e reduzir o consumo, né, reduzir a produção, a fim de causar problemas mundiais, e isso foi muito grave. O Brasil também sofreu muito com essa crise, e aí o milagre econômico foi embora. Depois nós temos os últimos dois governos, Geisel e Figueiredo, os famosos governos da abertura política, quando começaram a fazer algumas coisas para recrudescer um pouco essa ditadura, como, por exemplo, no governo do Geisel, no finalzinho do governo do Geisel, ele revoga o Ato Nacional número 5, ele anula, né? O governo do Geisel também traz o pró-álcool, né? Foi uma tentativa para resolver o problema da crise do petróleo. O Brasil, sem dúvida alguma, graças à cana-de-açúcar, é um dos primeiros países do mundo a ter o carro a álcool, né? Foi uma solução encontrada. E depois, no governo do Figueiredo, né, o último da ditadura, nós tivemos algumas coisas impactantes, como, por exemplo, a lei da anistia, que deixava voltar os presos políticos que estavam exilados, né? Não foi uma anistia ampla e restrita
e restrita, como a população queria, ela foi restrita. A maioria dos estudantes que tinham sido presos e exilados não voltaram, foram só mesmo os políticos, artistas. E também, percebendo que a oposição está ficando forte, o governo do Figueiredo vai acabar com o partidarismo, aquele do R2, e voltar a permitir o surgimento de novos partidos. É nesse momento que surgem partidos como, né, o PT, o PDT, o PDT de Leonel Brizola, e vários partidos vão surgindo, voltam alguns, o Partido Comunista Brasileiro voltou a existir, e depois de um tempinho foram propostas, através de uma emenda de um deputado federal do MDB, Dante de Oliveira, a famosa Direta Já, uma tentativa de que fizesse com que o povo brasileiro pudesse voltar a eleger o presidente da República. E aí o que aconteceu? Manifestações no Brasil inteiro, muita gente, todo mundo com a certeza que isso ia acontecer, mas lá no Congresso a lei não foi aprovada, tá? E o povo brasileiro não pôde voltar a eleger seu presidente, pelo menos ali em 1985. Acabamos tendo uma eleição indireta, onde acabou vencendo o presidente Tancredo Neves, que era o candidato do agora PMDB, né, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Mas aí isso eu vou deixar para contar depois, porque o Tancredo acaba não assumindo, mas fica para uma outra vez, tá? Beijo no coração, espero que tenha ajudado vocês.